Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo Mind the Headphone e hoje eu vou falar para vocês sobre o Audio Dream AD8. Esse é mais o equipamento que os apoiadores escolheram para avaliar, só que nesse caso eu fiquei bastante tempo debatendo se eu deveria fazer isso ou não. E o motivo, já estragando a surpresa, é o seguinte: a Cuba está fazendo uma parceria com a Audio Dream, tá? Cuba, minha marca de fones, Audio Dream é essa marca desse fone que eu vou avaliar agora. E a história basicamente é a seguinte: eu fiquei muito tempo sem saber se eu deveria ou não fazer essa avaliação, porque a gente vai passar, resumidamente, a vender produtos da Audio Dream com uma futura marca Cuba Pro, né? Os modelos atuais a gente vai revender e futuros modelos vão ser desenvolvidos dentro dessa parceria, né? Com essa nova marca que a gente vai criar. Então, assim, isso pode ser visto como um conflito de interesses, né? Só que existem algumas questões que eu preciso deixar claras. A primeira é, pelo menos com os modelos atuais, a gente não vai lucrar basicamente nada, assim, é como se a gente simplesmente estivesse revendendo. E a gente quer fazer isso porque a gente quer trazer produtos de altíssimo nível para um outro público, né? Assim, com a nossa marca, com a nossa experiência de vendas e tudo mais, e a gente sabe o quanto os produtos da Audio Dream são excepcionais. E o segundo eu não tive absolutamente nada a ver com o desenvolvimento de nenhum desses fones que eles têm hoje em dia, né? AD3, AD6 e AD8. São fones que eles desenvolveram, assim, entre eles e comercializam. E, inclusive, foi justamente a minha experiência com o AD8, assim, eu lembro que eu fui para um evento em São Paulo, falei com uma galera que queria ouvir um fone da Cuba numa situação que eu estava lá para uma reunião, e aí o René foi e ele me mostrou o AD8 dele. Eu lembro que eu botei, assim, tem um jeito que você encaixa meio torto assim no ouvido, eu consegui escutar bem aquele fone, eu fiquei absolutamente estarrecido com aquela qualidade que eu estava escutando e acabei comprando um AD8 para mim. Então, foi justamente quando eu peguei o meu AD8, escutei, passei um tempo com ele, que surgiu a ideia de fazer essa parceria, né? Fazer essa Cuba Pro. Então, todas as minhas impressões, né, que eu vou passar para vocês agora, elas precedem a existência da Cuba Pro, tá? Então, eu não tive nada a ver com o desenvolvimento desse fone e foi o fato de eu ter ficado tão impressionado com ele que inspirou a gente em fazer essa nova marca com esses novos produtos, tá bom? Então, tenham isso em mente, tá? Caso você não conheça, o AD8 ele é um fone personalizado, ele é um in-ear custom, né, que é como a gente chama. E o que é um in-ear custom? São fones feitos principalmente para uso profissional, assim, seja para monitoração de palco, seja para referência em mixagem, apesar de nesse último caso eles serem muito menos utilizados, que são feitos sob medida para o ouvinte. Então é um processo muito diferente de compra, né? Você vai em algum audiologista ou na própria marca, se ela for local, você faz um molde do seu ouvido e aí a marca constrói um fone especificamente para você. São fones de altíssimo nível, assim, geralmente, né? Eles costumam ser feitos com armaduras balanceadas, múltiplas armaduras. Em tese, eles trazem um desempenho muito alto e muito conforto, porque eles são feitos sob medida. Só que a minha relação com fones personalizados nunca foi tão boa assim. E a questão eu já tive um JH Audio JH13 Pro e um JH Audio Roxane. E nenhum dos dois era confortável para mim. Assim, por mais que eu tenha feito ajustes, assim, no caso do Roxane fui eu mesmo que fiz, porque eu não quis mandar de volta para JH Audio, né? Fiquei lá lixando acrílico, polindo e tudo mais. O ponto é que fones custom não são confortáveis para mim. Eles trazem uma sensação de pressão e fazem com que eu não consiga ouvir por mais de uma hora. Então, assim, eu coloco, ouço um pouco, acho a qualidade excepcional, mas rapidinho eu preciso tirar para descansar as minhas orelhas. Mas eu sei que eu sou exceção. Tá? A maioria das pessoas não tem esse problema, né? Os fones, eles são feitos sob medida, então, para a grande maioria das pessoas, eles vão ser, sim, muito confortáveis. Só que, para mim, essa questão do conforto e o preço muito alto, né, desse tipo de fone fez com que, para os meus hábitos, os universais fossem uma proposta mais interessante, né? Por mais que eu não tenha um desempenho do mesmo nível com os universais. Só que quando eu escutei o AD8, assim, isso mudou. Eu falei, cara, não, putz, eu quero ter um fone custom de novo, eu quero ter essa experiência mais uma vez, né? Fiz lá um bem bolado com o René e com o Matheus e consegui pegar um AD8 para mim. Ele é o topo de linha da marca deles, ele tem 8 armaduras balanceadas por lado, sendo 4 para graves, 2 para médio e 2 para agudos, e ele custa mais ou menos R$ 5.400. Bom, fisicamente o AD8 ele é um in-ear personalizado clássico, ou seja, aquele corpo de acrílico, você pode personalizar o faceplate com cores diferentes ou com a sua própria arte. O pessoal da Audio Dream, eles preferem que você não personalize a cor do corpo, porque isso é uma coisa que traz problemas na fabricação. Muitas marcas fazem, mas não é o ideal, inclusive a Ultimate Ear, se eu não me engano, não faz isso, né? Você só personaliza o faceplate, ou seja, a partezinha que fica fora.
E eles têm um acabamento muito bom, assim, certamente está no nível das grandes fabricantes que existem por aí. Eles não têm alguns excessos, né? Por exemplo, a Noble tem aquela linha Prestige, que são fones feitos de madeira, a JH Audio tem os fones que são feitos de fibra de carbono, mas fora essas extravagâncias, né, a Audio Dream tem um acabamento que consegue brigar em pé de igualdade com qualquer marca que você vê por aí. Eles podem, inclusive, em algumas situações, fazer coisas um pouco mais ousadas, né? Eles fizeram um modelo agora que tem a faceplate, que é uma plaquinha de ouro, e tem uma artista, Luísa Sonza, que colocou um cristal Swarovski nele. Então, é isso, assim, o acabamento é muito bom. Ele tem o cabo removível naquele esquema 2 pinos comum de fones personalizados, né? Um pouquinho mais antigo. Eles vêm com uma case da Pelican, né? Customizada com o logo da marca. E é isso aí. Assim, ele é bastante simples em termos de apresentação, mas isso é o comum para esse tipo de produto. Agora, em termos de conforto, né, como eu já falei, eu não consigo ter um conforto muito bom, mas isso sou eu. Assim, eu tenho certeza que, enfim, a vasta maioria das pessoas não vai ter problema nenhum com isso, muito pelo contrário, né, vai ter uma experiência excepcional em termos de conforto. O isolamento é absurdamente forte, assim, inclusive eu arriscaria dizer que entre os in-ears custom que eu já tive, ele é o que mais isola. O Matheus, né, que é quem faz os fones, ele chegou a falar para mim que ele não deu nenhuma aliviada na forma. Então, assim, eu até tive um tempinho um pouquinho maior de adaptação, porque ele tem uma trava que vai aqui em cima, aqui nele é mais protusa do que nos fones que eu já tive, né, desse tipo. E no final das contas eu consigo um encaixe bastante seguro, mas ainda com esse problema de conforto. Agora, uma grande vantagem é muito comum com fone personalizado você não ter um encaixe perfeito de primeira, né? Você tem ainda alguma areazinha de ajuste, que é uma coisa que você só vai assim, perceber quando você tiver o seu em mãos e você escutar e testar. E essa é uma das grandes vantagens de você ter uma marca no Brasil, né? Porque, como eu falei, assim, no caso da JH Audio do Roxanne, cara, ele tava insuportável para usar, tava muito ruim. Eu falei, cara, putz, não tem jeito, eu preciso ajustar isso aqui, mas caramba, mandar para JH Audio, volta pro Brasil, na hora de voltar pro Brasil, mais imposto, né? Porque até você justificar e falar com a Receita que não, que tá indo para ajuste, aí você vai, em tese, você teria que pagar pelo ajuste, imposto sobre o que você pagou, só que você não pagou nada, e aí eles vão falar, não, claro que não, claro que você pagou alguma coisa, enfim, ia ser um fuzuê danado, então eu achei melhor eu mesmo fazer isso, né? Eu fiz design de produto, sei mexer mais ou menos com acrílico, meti lá umas lixas, fiquei lixando lá até ficar bom, passei massa de polir, é isso aí. No caso de uma marca brasileira, você não tem que passar, né, por esse problemão. É simplesmente você chegar ali em São Paulo, falar, olha só, gente, ajusta aqui pra mim. Não, Matheus vai lá, vai olhar, vai medir, vai mexer e aí vai ficar melhor, né? Foi isso que aconteceu com o meu AD8, inclusive. O meu lado esquerdo não tava com o encaixe tão bom assim, ele foi lá, passou ali rapidinho, um pouquinho mais de acrílico, sei lá, com um pincelzinho, aí botou pra curar, ficou ótimo. Então, essa é uma vantagem. Bom, agora vamos falar sobre o som. Essa é uma avaliação muito difícil para mim, porque é como se, sob alguns aspectos, eu estivesse esbarrando assim, nos meus limites como avaliador. Tem coisas que eu não sei interpretar do AD8, né? Eu não sei muito bem o que achar de algumas características dele. Porque basicamente ele foi um fone projetado, né, de acordo com o René, com o Matheus, para ser um fone excepcionalmente neutro, né? Assim, um retrato perfeito daquilo que está na gravação. Só que, como eu já escrevi antes, isso é uma utopia, né? Assim, eles sabem disso, mas não tem como você ter um fone excepcionalmente neutro. Assim, ele é neutro com relação ao quê? À mídia, à gravação, sabe? Ao evento original. Se for a gravação, que gravação? Né? Gravações usam métodos diferentes de gravação, tipos de mixagem, propostas e tudo mais. Então, é por isso que você tem... A pergunta pra mim, na verdade, nesse caso é, cara, qual neutro você quer, né? Por mais que essa pergunta soe bem absurda, né? Porque, em tese, neutro deveria ser um só, mas não é. Né? Quando você entra mais nesse mercado, você começa a ver, você percebe que não é uma coisa única, né? É por isso que você tem, por exemplo, grado HP1000, Sennheiser HD800 e Audeze LCDX. Os três são considerados excepcionalmente neutros, só que não tem nada a ver com o outro em termos de som. Então, assim, no caso do AD8, é mais ou menos isso. Cara, o que eu posso dizer é que ele tá, assim, cara, muito firme entre os 5 melhores fones, os 5 fones mais neutros que eu já escutei até hoje, assim, tranquilamente. Mas isso não quer dizer que ele seja perfeito, né? E que ele tenha uma voz que você vai gostar, né? Eu não diria que ele não tem voz, né? Ele tem uma personalidade, né? E isso fica evidente. Independente disso, assim, da mesma maneira que esses fones que eu já falei, né? Até Sennheiser Orpheus, HD800, criado HP1000, das LCDX,
O AD8, ele vai acertar, né? Nenhum deles está certo, nenhum deles está errado. Assim, eles vão acertar em algumas situações, errar em outras situações, sabe? Vão soar melhores em alguns casos, piores em outros, mas, assim, independente de qualquer coisa, eu tranquilamente colocaria o AD8 nesse mesmo métier, assim, nesse mesmo grupo de fones. E aí o que vai definir, né, o que você prefere ou não é o teu gosto e são as tuas preferências, né? O quanto essa voz dele, essa personalidade dele vai estar alinhada às suas referências de neutralidade, de naturalidade, né? As suas gravações, né, que você costuma ouvir e tudo mais. Falando do equilíbrio tonal, o AD8 ele é um fone muito aberto, muito claro. Assim, ele é forte nesse aspecto, né? Ele tem uma sonoridade meio agressiva, mas ao mesmo tempo leve, né? Apesar dele ter 4 armaduras balanceadas para grave, ele não é um fone com graves muito fortes. Esse, aliás, é o ponto que mais me confunde nele, né? Que eu não sei muito como interpretar pelo seguinte. Existem várias situações, existem várias gravações que eu acho que deveriam ter mais graves com o AD8. Por exemplo, tem a Let Me Go Crazy, da Kamatos, tem a No Diggity, do Campsite Dream. São músicas que... Elas são músicas eletrônicas. Quando eu escuto no AD8, eu penso, cara, eu acho que deveria ter mais grave aqui. Só que, o que eu tô ouvindo nesse caso? Assim, eu tô ouvindo uma falha do AD8, sabe? Ou, na verdade, o AD8 ele tá simplesmente mostrando o que tá ali e, cara, ele não tem aquela ele não tem aquela curva de compensação que aumenta graves para compensar a ausência de dicas corporais de fones, né? Por exemplo, a curva de compensação do grupo Harman, que eles desenvolveram recentemente, eles têm graves mais fortes porque fones de ouvido não te dão a sensação corporal. Então, de acordo com algumas empresas, é natural que você precise levantar um pouquinho os graves para aí sim você ter uma resposta que subjetivamente é mais natural. Será que o AD8 não faz isso? E aí acaba parecendo que tem um pouco grave, ou são sim falhas da gravação, da mixagem, ou não, ou eu que estou errado com relação à intenção das pessoas que fizeram essas músicas. Eu não sei dizer. Né? O que eu sei é que para as minhas referências, para as minhas preferências nesses momentos, eu gostaria sim de mais presença nas baixas frequências. Né? Elas têm toda a qualidade do mundo, assim, em termos de extensão, de textura, de detalhamento, sabe? Só que não tem tanto peso assim, ele acaba tendo uma personalidade um pouco mais leve aqui. Só que com outras gravações, a história muda completamente. Então, assim, eu pego algumas Wonder, do trio da Hiromi Uehara, caramba, cara, o baixo do Anthony Jackson, assim, tá perfeito. Assim, eu não mudaria um pingo daquilo ali, sabe? Ele tem todo aquele corpo, aquela tridimensionalidade, aquela massa, a posição no espectro perfeita, né? Quando eu passo para uma gravação do Stanley Clarke, do último disco dele, mais ainda. Eu acho até que nesse caso o grave fica alto demais. Então é isso, cara, como é que eu interpreto isso aqui, sabe? Eu acho que eu não tenho referências profissionais suficientes, né? Eu não trabalho com mixagem, não trabalho com masterização, pra conseguir julgar isso aqui e falar, não, cara, nesse caso, pô, é isso. Acho que o AD8, ele mostra isso aqui, né? Eu não sei. O que eu sei é que, de novo, para as minhas preferências, principalmente, sei lá, que eu tô andando de metrô, sabe? Que é uma situação que, por mais que ele isole muito, tem muito som grave por ali que passa. E aí, esse tipo de frequência ele acaba ficando mascarado. Então, assim, acho que o AD8 tem vários casos em que ele soa bem agressivo, mas sem a massa, o corpo por trás, entendeu? Para dar aquela sensação muito forte de porrada. Mas, de novo, não é sempre, sabe? Tem casos em que eu falo, pô, os graves estão todos aqui. Então, é isso. Por mais que eu até possa dizer que, cara, pro meu gosto, eu gostaria sim de um pouco mais de presença nos graves, pode muito bem ser que ele esteja absolutamente certo, né? E que ele esteja mostrando passivamente o que está ali naquela gravação e que seja isso aí. Talvez o mais próximo que eu poderia chegar a descrever, né, essa presença dos graves do AD8 é um pouco como se fosse um par de monitores ativos de estúdio, pequenos. Ou seja, eles têm os graves estão ali, mas não é a mesma coisa que você ter, cara, aqueles monitores imensos JBL da década de 70 ou uma Genelec gigantesca, sabe, que vai tremer a sala, entendeu? Com graves. E é aquela resposta que é um pouquinho mais comedida, né? Então, fica a teu critério, né? O que você quer? Você quer essa última precisão, essa sonoridade muito rápida, sabe? Muito ali precisa, ou você quer o peso, ou você quer a massa?
talvez seja uma escolha que eles tenham feito e optado pela primeira opção. Nos médios e nos agudos, ele tem uma personalidade muito aberta, assim, a sensação é como se ela fosse desabrochada. Muito difícil de explicar, mas pensa que assim, tô fazendo ao contrário pra pegar na câmera, você tá chegando nos graves, né? Eles estão aqui, lineares, tananã, de repente você vai chegar nos médios e nos agudos, é como se essa parte ela fosse meio assim, entendeu? E ela traz, tipo, muita coisa saindo dela, entendeu? Pode parecer bizarro, mas é a sensação que me dá, assim, é isso, é como se os médios e agudos fossem desabrochados. E aí você tem uma quantidade de informações ali na gravação que você nunca ouviu. Assim, é muito bizarro, sabe? E eu não tô falando que ele não é natural por causa disso, tá? Ele é, sim, muito linear e neutro na região média e na região aguda. Só que ele tem uma transparência absurda, absurda. Eu até entendo, né, se algumas pessoas acharem que ele é um fone muito brilhoso, né, e com muitos agudos, mas não é como eu ouço. É um pouco como se fosse aquela personalidade natural, só que mais viva. Você pega um Focal Lear, por exemplo, né, ou um Bell Play H6. O Focal, principalmente, é um fone que eu considero bastante natural, mas ele tem, como eu falei na avaliação dele, que eu vou deixar linkado aqui em cima, ele tem aquela personalidade um pouco mais fechada, sabe? Um pouco mais sedosa. O AD8 não, ele é aberto, sabe? É um pouco como um Sennheiser HD 600 versus um 650, né? No 600, a Sennheiser fez um fone que era muito neutro, só que ela viu que muita gente não gostava muito, né? E queria uma coisa um pouquinho mais musical, e aí ela fez 650, que é um pouco mais apagado, com um pouco mais de grave, um pouco menos de agudos. O AD8 é como se fosse um HD 600, tá? Então ele traz essa personalidade mais viva, com mais coisa, né? Sendo jogada na tua direção. Assim, os agudos, eles têm, cara, o timbre perfeito. Tem uma música, a Hyperborean, do Arild Andersen, né, que é um baixista. Cara, o dedilhado, assim, do baixo, sabe? É muito claro. Assim, aquela partezinha aguda do passar dos dedos do baixista. E aí tem o chimbal, sabe? Marcando. O chimbal, ele tem aquela mordida, aquela coisa meio perfurante, entendeu? Que você escuta, cara, e é o timbre certo. Assim, esse baixo e esse chimbal são certos ali. Eles têm um realismo impressionante, sabe? O grave tem aquele corpo, tem aquela coisa gorda do contrabaixo, sabe? E aliado a esse dedilhado, assim, que você escuta cada detalhezinho, né, do hi-hat, é muito impressionante, assim. O AD8, pra mim, nessa região, é isso, sabe? Ele consegue ser, tipo, perfeito, sabe? Em várias situações. Ao mesmo tempo, essa abertura, ela é uma faca de dois gumes. Porque, primeiro, cara, ela traz uma quantidade de detalhes, assim, tão grande que você começa a escutar erros em gravações. Eu nunca tive essa experiência na minha vida, assim, com nada, nenhum outro fone. Mas, por exemplo, na Sci-Fi do Frank Ocean, cara, do lado esquerdo tem um metrônomo, tem um clique que fica ali, clicando. Eu nunca tinha escutado isso. E eu fico, caramba, incomoda, sabe? Chama atenção. Tem a Hey Now, do London Grammar, e a 13 Beaches, da Lana Del Rey. Essas duas, quando a voz entra, logo antes, assim, tipo, meio segundo antes começa um chiado, e meio segundo depois que a voz some, morre o chiado. É um chiado que tá na gravação da voz, que evidentemente ele só aparece quando a voz entra e você escuta isso no AD8. Assim, isso é uma falha de gravação, sabe? O metrônomo você até pode dizer, não, ele deixou ali, intencional e tal, mas cara, esse chiado em tese não era pra estar ali. E o AD8 mostra isso. É claro que é possível, né, agora que eu tô falando, que você escute isso com o teu fone também, mas o ponto é o quanto isso é audível no AD8, sabe? O quanto isso chama atenção, né? Tanto que são músicas que eu já escutei muito e eu nunca ouvi isso na vida. No AD8 tá claro. Além disso, essa abertura, como eu já mencionei, ela faz com que o AD8 possa ser muito agressivo em algumas situações, sabe? E muito intolerante com gravações ruins. Então, assim, tem muitas gravações muito... de músicas muito boas, sabe? Tem o CD Atlas do Baleia, que eu sou fã, que, cara, no AD8 é uma bagunça. Você vê que ali é muito bizarro, sabe? A qualidade da gravação não é nem um pouco boa. E no AD8 incomoda, sabe? Ele realmente não tenta embelezar nada, ele não tenta, enfim, passar a mão na cabeça de ninguém, cara. Se a gravação não for perfeita, você vai ficar sabendo, assim, e não vai ficar legal. E, assim, tem muitas situações que você tenderia, né, por questões assim, quando é algum problema do equilíbrio tonal, assim, tem uma faixa muito agressiva, a tendência é você chegar e culpar o fone. Então, por exemplo, na Our Way, do F-Tampa com a Kamatos, é uma gravação que tem muito aguda, assim, tem muitas situações na voz. Eu falei já sobre essa gravação algumas vezes, que fica muito forte, assim, muito perfurante.
a tendência, muitas vezes, é você chegar e falar, nossa, esse fone é muito sibilante. E na maior parte dos casos, eu acho que você estaria certo. Então, por exemplo, quando eu pego o KZ ZS5, nesse caso, assim, você tem um problema que está no KZ, né? Ele tem um pico muito forte que está evidente em praticamente qualquer gravação. E você tem um problema na gravação também, né? Porque a gravação, eu já sei que ela tem esse pico muito forte porque ele aparece em todos os fones, né? Então, você sabe que o problema está nas duas coisas. Então, você pega um pequeno problema de um, junta com um pequeno problema de outro, você tem um grande problema. No caso do AD8, esse pico não aparece em momento nenhum, assim, com outras gravações, sabe? Mas quando eu boto essa gravação, você escuta ele muito claro. Então, eu sei que aqui, eu não tô falando de um problema do fone, assim, só que o fone é tão transparente, né, e tão realista que ele tá mostrando, tá apontando, falando, olha só, cara, tem um problema muito sério aqui, né, que é esse pico. Ele passa a sibilar, e é um fone que não sibila em momento nenhum. Então, assim, ele tá, na verdade, mostrando, mais uma vez, um problema que existe naquela mixagem, sabe? E aí fica a questão, né, você quer isso, sabe? Você quer uma ferramenta para você escutar tudo que tá na tua gravação, ou você quer ouvir música, sabe? Assim, é muito bom quando você consegue juntar as coisas, que é como o AD8 é pra mim na maior parte dos casos, mas tem situações que você vai ficar tipo, putz, queria uma coisa um pouquinho mais tolerante, assim, né? Que me deixasse ouvir as músicas que eu gosto sem ficar apontando o problema, né? Então, assim, o que você busca, sabe? Pode ser que isso não seja bom pra você, pode ser que seja a melhor coisa do mundo. Assim, a minha tendência é chegar e falar pra vocês que o AD8 é o fone mais transparente que eu já ouvi na vida, assim. Eu só não posso afirmar isso com certeza porque tem outros 3 fones que ficaram muito na minha memória como fones absurdamente transparentes, que são os 2 Sennheiser Orpheus, né, o HE90 e o HE1, e uns Stax da linha Lambda. Eu, infelizmente, não pude comparar eles lado a lado, então eu não sei dizer, né, o que é mais transparente aqui. Mas, assim, se o AD8 não for tão ou mais transparente que eles, cara, ele não é muito menos não, assim, ele tá nesse mesmo grupo. E, assim, o simples fato de, ainda que de memória, eu esteja colocando eles no mesmo grupo já é muito impressionante, sabe? Eu tô comparando com um fone por $50 mil. É claro que o fato do AD8 ser um intra-auricular, né, que tem um isolamento absurdo, faz com que ele tenha um trabalho mais fácil que o Orpheus, que é um headphone imenso, né? Então, assim, nesse caso, eu sei que eu tô falando das proezas dos dois, mas eu também tô falando dos tipos de fone, né? Qual é o limite de um headphone em termos de resolução e transparência e qual é o limite de um in-ear, né, personalizado em termos de resolução e transparência. E eu acho que no in-ear, né, por mais que ele não seja eletrostático como o Orpheus, esse limite ele pode ser maior, né, por causa desse isolamento brutal que ele traz. Mas o ponto no final das contas, para os meus ouvidos, cara, o AD8 tá nesse mesmo grupo aí, assim, é aquela sensação que você vai... Se você quer um fone para escutar o que está na gravação, assim, se um dia cai uma folha, assim, a 2 km do microfone e o microfone pegou, no AD8 você vai ficar sabendo, entendeu? É mais ou menos isso. Agora, onde... Cara, esse isolamento e esse detalhamento se juntam na espacialidade do fone. Eu sei que eu já falei antes, até eu fiz um vídeo sobre palco sonoro falando sobre isso, dá uma olhada aqui em cima, porque eu acho que isso é muito superestimado, mas aqui, eu não mudo nada do que eu falei, tá? Eu ainda acho que isso é superestimado, mas a questão é que a espacialidade do AD8 é absurda. Ainda acho tudo aquilo que eu falei, tá? Eu não tô mudando de ideia, eu não tô falando que não, agora é bom. Não é isso, mas a questão é que aqui eu tô falando de um fone muito sofisticado, né? Então, assim, você já passou por toda aquela etapa de equilíbrio tonal, de detalhamento, sabe, de isolamento, isso aqui, e você já tá num ponto em que, assim, as coisas que são menores têm muito mais espaço para existir e para impressionar. E é o que acontece com a espacialidade do AD8. Cara, é absurdo o quanto ele consegue pintar uma imagem incrivelmente realista da performance. Assim, cara, cada coisa, assim, tem um lugar tão definido, sabe? Tem um corpo, tem uma posição, sabe? A definição em camadas dele é uma coisa assombrosa. Assim, tem algumas gravações, tem a chacareira da Esperanza Spalding, que assim, cara, o tambor tem aquele corpo, aquele preenchimento, ele tá mais pra cá. Aí você tem de vez em quando algumas percussões que passam de um lado pro outro e elas são tão físicas, assim, elas têm um espaço, assim, uma definição em camadas de profundidade tão clara, sabe, tão impressionante. Assim, é assombroso o que o AD8 faz em termos de espacialidade, assim. Especificamente voz. Cara, as vozes, elas têm... E isso eu posso falar. Eu nunca ouvi em nenhum fone um desempenho com vozes em que elas se destacam tanto, assim, em relação à instrumentação. Cara, as vozes, elas saltam em relação ao resto da banda, assim. Elas têm uma posição central
tão definida, tão focada, sabe? Tão, tipo, distante do restante, sabe? E não é distante no sentido de longe, não é isso, mas assim, você tem a voz aqui, sabe? E o restante tá pra trás da voz, ela salta. Tem alguns casos, assim, o cover de Enjoy the Silence, da Carla Bruni, do último CD dela, do French Touch. Cara, é como se você... É inacreditável, assim, é como se você quase conseguisse pegar na voz dela, entendeu? Ela é palpável, ela é real. Então, assim, eu ainda devo dizer que é uma experiência muito diferente de um HD800, por exemplo, né? Que é um rei do palco sonoro no mundo dos headphones, porque nele você tem uma imagem muito mais expansiva, sabe? Ela vai para além do fone. No AD8 não é assim que acontece, né? Eu ainda estou falando de um intra-auricular que tem um isolamento muito forte, então ainda é uma imagem que está muito aqui, assim, meio dentro da cabeça, meio logo em volta, mas o ponto é o quanto esse espaço que ele pinta, com essas camadas, sabe, com esse recorte, você escuta o reverb de cada voz, assim, o espaço de cada instrumento, tudo isso ainda é pequeno, sabe? É como se fosse em miniatura. É meio que nem... Fazer uma comparação imbecil, mas é tipo que nem um bonsai, sabe? Você pega um bonsai, você olha aquela árvore assim, linda, tipo, toda perfeita, sabe? Com todos os detalhes, mas é desse tamanho. É mais ou menos isso, né? Assim, é claro que o AD8 ele não consegue contornar as limitações inerentes ao in-ear, mas o ponto é o quão forte é a sensação, sabe? O quão perfeita é a representação desse espaço, ainda que pequeno, entendeu? E o quanto você consegue, né, por conta também do detalhamento, entrar na gravação, sabe, e escutar tudo de uma forma que você nunca ouviu, sabe, assim, pelo menos pra mim, foi uma experiência muito nova, sabe, eu colocar essas boas gravações e falar, meu Deus, cara, tipo, quanta coisa tem pra ouvir aqui, sabe, o quanto espaço tem pra eu percorrer, entendeu? E quanto cada instrumento tá vivo ali no espacinho dele, entendeu? E o quanto você quer, tipo, olhar para cada um deles, sabe? Isso é que é muito impressionante no AD8, sabe? Isso, é claro que isso não acontece em todas as situações, sabe? Isso vai acontecer nas boas gravações. Então quando eu pego aquela baleia que eu falei, o Atlas, é uma bagunça. Você fala, meu Deus, que porcaria é essa de gravação? Agora, quando você pega uma gravação boa, é meio que nem um HD800 nesse aspecto, assim, tudo, cara, de repente, pá, tipo, entra no lugar e você fala, caramba, sabe, tipo, é isso aqui. É impressionante, sabe? De novo, não achem que ele é como um HD800, né, porque é um tipo diferente de experiência, mas ele é, no mínimo, tão impressionante quanto. Assim, eu até diria que, sob vários aspectos, é mais impressionante ainda, sabe? E isso, pra mim, é o que o AD8 faz de melhor. Bom, concluindo, com o AD8, em partes, é como se eu estivesse escutando, sabe? Essa foi a sensação que eu tive quando eu recebi, que eu estou escutando o teto do que é possível com o intra-auricular. Assim, e isso para bem e para mal também, né? Porque é bom no sentido de eu não escutei um intra-auricular melhor que ele, mas é ruim porque existem algumas limitações inerentes ao intra-auricular, sabe? Foi mais ou menos aquilo que eu falei no review, né? No meu vídeo de impressões do Sennheiser Orpheus, que é o fone mais caro do mundo, R$400 mil, vou deixar linkado aqui em cima também, porque você está escutando o melhor headphone do mundo, mas ele ainda é um headphone, e ele tem limitações de um headphone, né? Assim, o AD8 é mais ou menos a mesma coisa, assim, você está escutando o que é, pra mim, de tudo que eu já ouvi, o melhor in-ear do mundo, mas... Claro, eu sei que existem modelos mais sofisticados que provavelmente são melhores, né? JH Audio Lyla, o topo de linha da 64 Ears, sabe? Devem ser fones melhores, mas de tudo que eu já escutei, assim, é como se eu não mal conseguisse conceber o quão melhores eles podem ser, mas enfim, isso é outra situação. Mas você ainda está escutando um intra-auricular, então quando eu falo dessa espacialidade, cara, ela é absurda, mas é um intra-auricular, ele não é um par de caixas de som, ele não é um headphone, sabe? Você vai ter benefícios por ele ser um IEM, né? Por exemplo, esse detalhamento que eu te falei, que eu acho que é basicamente impossível com headphone, pelo menos em certo grau, né? Mas você vai ter essas limitações. Agora, independente de qualquer coisa, assim, por mais que eu tenha algumas ressalvas, né? Como eu já falei, em relação ao equilíbrio tonal, né? A musicalidade dele, eu acho que tem pessoas que não vão gostar, sabe? Tem pessoas que vão achar que é uma personalidade mais seca, mais agressiva, né? E que vão gostar de um pouco mais de graves, como eu, em muitas situações, gostaria. Eu acho que
são essas características que fazem com que ele seja tão impressionante nesses outros aspectos, né? Como detalhamento, espacialidade e em muitos casos, naturalidade também. Então, assim, ele é aquele fone que é uma grande lupa no teu sistema, sabe? Que vai fazer com que você escute absolutamente qualquer coisa que esteja ali, né? E tenha essa representação perfeita da performance, né? Com essa espacialidade, com essa tridimensionalidade muito bem composta. Então, assim, ele não é para todo mundo, sabe? Primeiro, porque ele é muito caro, e segundo, porque tem gente que vai preferir uma outra personalidade, né? Como eu já falei, assim, como eu em algumas situações gostaria, mas quando ele funciona, assim, eu não tenho nenhum receio em colocar ele, assim, nos, sei lá, assim, top 10 com certeza, mas, assim, possivelmente top 5 fones que eu já escutei até hoje. De novo, é óbvio que isso vai depender da situação, vai depender do que eu tô ouvindo, vai depender do meu humor, mas, assim, ele é, no mínimo, tão impressionante como, assim, quanto qualquer coisa que eu já tenha escutado no mundo dos fones, sabe? Essa posição central da voz, a espacialidade dele e o detalhamento, a transparência, cara, eu não sei se eu já escutei uma coisa tão boa quanto nesses aspectos, né? Então, é um pouco como, sei lá, um Sennheiser HD800 ou uma Yamaha NS10, sabe? São formas de escutar que em muitas situações você não vai gostar, sabe? Em muitas situações você vai sentir que ele vai cansar, ele vai ser agressivo, assim, e eu não sei até que ponto, né, como eu já falei, isso é uma questão da gravação, de ser, tipo, impiedoso e mostra tudo que tá ali, ou se tem a ver, sim, com a voz dele, sabe? Mas a questão é que, assim, nos momentos certos, cara, ele canta, sabe? Tudo faz sentido, tudo se encaixa e você tem um vislumbre perfeito na tua gravação, sabe? Uma coisa assim, você vê tanto, sabe? Você entra tanto, você se envolve tanto, entendeu? É como eu falei, você tem tanta coisa para ouvir nova, assim, numa gravação que você conhece há muito tempo, sabe? Eu sei que isso é clichê de audiófilo, mas pelo menos para mim, assim, nunca foi tão evidente quanto no AD8, né? Então, assim, isso faz com que ele seja tranquilamente o melhor intra-auricular que eu já ouvi, assim, e um dos melhores fones que eu já ouvi, independente de tipo, preço, sei lá. É incrível, sabe? É realmente incrível. Então, é isso, gente. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês essa experiência. Eu sei que esse vídeo ficou enorme, mas a questão é essa, né? Quando você tem um fone muito impressionante, você tem muito para falar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.